dia, paz seja convosco, amém? Hoje nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estar começando uma nova revista, que o tema é Família Cheia de Graça, esta revistinha aqui, ó. E ao longo do estudo desta revista, estudaremos sobre a vida em família. E no decorrer dessas lições, que em tudo o período bíblico, a primeira instituição de Deus foi a família, que foi destacada como sendo a manifestação da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nessa lição 1, hoje, nós vamos estar analisando o casamento, onde o lugar onde tudo começou. E nós vamos estar lendo o texto bíblico, que se encontra lá no primeiro livro da Bíblia, né, que é Gênesis. E nós vamos estar lendo o capítulo 2 e vamos ler do 18 ao 24. Amém? Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus o trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo. Esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém. Então, nós vamos ver aqui os males da solidão e as respostas lá do Éden, do jardim do Éden. Nós vamos também ver Adão e a convivência com os animais. E nós vamos ver que o casamento é uma instituição divina. Deus fez homem e mulher para que se completassem apesar das diferenças. Então, primeiro, Deus criou o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Depois criou a mulher e entregou ao homem, fazendo assim o primeiro casamento. Deus, ao instituir o casamento, ele formou a família. Quando ele disse: sede fecundos e multiplicai-vos. E a sociedade foi formado quando Deus disse: enchei a terra e sujeitai-a. O casamento, então, é, portanto, a base da sociedade. Então, como nós vimos ali, do pó da terra revela que Deus não chamou o homem à existência, mas ele fez o que? Com as próprias mãos. Deus formou o homem do pó da terra. Então, formou com as próprias mãos, em um ato que? De amor, de beleza, um ato artístico, né? Então, Deus soprou também no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou o quê? Um ser vivo. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, ou seja, ele foi dotado de personalidade, ele foi dotado de razão, de vontade, de sentimentos, sendo capaz de dominar e tomar decisões. Foram atributos não conferidos aos animais. Deus criou cada animal ou espécie de animais para que servissem ao homem e para que este os estudasse, classificasse e ver como este lhes chamaria, né? Ele criou os animais e deu para Adão, né? Falou: Adão,
coloca os nomes, estuda os animais aí, coloca os nomes nos animais. Mas, mesmo tendo uma relação tão próxima com os seres viventes, colocados junto a ele, Adão não encontrou nenhum semelhante que o auxiliasse e lhe correspondesse. Os animais não podiam auxiliar ele ou corresponder a ele da maneira, né, que ele queria, eles eram limitados. Então, Adão precisava o quê? De uma companhia parecida com ele. Ele precisava de uma companheira que possuísse inteligência, personalidade, sensibilidade moral, vontade, espiritualidade. Então, contudo, os únicos seres os quais Adão convivia eram os animais. Mas no capítulo aqui, né, 2 aqui, no versículo 18, Deus fala algo. Deus não queria que Adão ficasse só, dentro do contexto ali, né, de solidão. Após observar a condição de Adão, Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Então, Deus viu que o homem estava só, né, ali, que Adão estava muito só, estava assim, de repente, assim, muito na solidão, porque ele estava sozinho. Então, o que Deus fez? Ele providenciou uma ajudadora que estivesse como diante dele, uma pessoa que auxiliasse e correspondesse a ele. Então, isso indica o quê? Que a companheira seria o que? Verdadeiramente uma ajudadora, né? Recíproca e o satisfaria de forma plena, né? Um ser humano como Adão, mas porém, né? Uma mulher. Então, era a resposta de Deus para Adão. A gente vê aqui no versículo 21, aqui está descrita a primeira cirurgia e Deus foi o cirurgião, né? Dessa cirurgia aqui. Em sua bondade, Deus usou o que? O sono pesado como anestésico. Deus fez a mulher ali. A mulher aqui, ela não foi fruto do acaso ou do improviso, sabe? Deus não improvisou a mulher e nem assim foi um fruto do acaso. Não. Cada etapa de sua formação foi planejada, Deus planejou. Deus tomou uma das costelas de Adão e formou a mulher. Olha só, ele poderia ter feito a mulher do mesmo jeito que ele fez o homem, não poderia? Ele é Deus. Então, ele poderia ter usado o barro, a argila, mas não. Ele fez a mulher da costela de Adão. Então, ao usar uma parte interna ali de Adão, a identificação deste com sua parceira ia ser o que? Garantida, foi garantida. Então, ao usar o osso da costela, Deus propiciou, quer dizer, ele favoreceu que os dois humanos ficassem em condições de igualdade e respeito mútuo, porque a mulher também é imagem e semelhança de Deus, né? Todos nós seres humanos. Então Deus executou milagrosamente a criação da mulher. Isso significa que ela é obra-prima do Pai, ela é obra-prima de Deus. Como tal, deve ser valorizada. O objetivo de Deus aqui era resolver o problema de solidão de Adão. O Senhor quis abençoar o homem, ele quis abençoar Adão. Então Deus instituiu que a família para proporcionar ao homem e à mulher o sentido de um modo completo e perfeito, um completando o outro. Então Deus fez a mulher, a Eva, para viver com o homem, o Adão, dando origem assim à primeira família da terra. Então a primeira família da terra foi Adão e Eva. A partir dessa união, identificamos
a constituição de uma família, de todos os lares formados segundo o padrão de Deus. Isso tudo tem respaldo bíblico. Isso tudo está aqui, né, na palavra de Deus. No versículo 23, significa que finalmente o homem achou o quê? Alguém semelhante a ele, quando ele viu a mulher. A declaração aqui, né, exaltada de Adão, ele referindo-se à mulher como ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Isso é assim, é poético. Então, ver a Eva foi o quê? Foi uma experiência surpreendente e divertida para ele, porque ela era o par perfeito dele. Era como se Adão tivesse o quê? Diante de si um espelho. Então, a mulher, em certo sentido, era alguém igual a ele, mas ao mesmo tempo diferente, né? Tinha algo, né? Tem algo diferente na mulher. Nós somos, assim, imagem e semelhança de Deus, mas em algumas áreas, em alguma parte, assim, em algumas áreas, a mulher é diferente do homem. Então, a formação da família mediante o casamento. A palavra casamento aqui deriva o que? O termo casa. Pessoas que decidiram que unir-se para viverem na mesma casa, né? Quando uma pessoa, né, decide casar. Então, tem aquele ditado, velho ditado, quem casa quer casa. Então, eles decidiram se unir-se. Então, eles vão viver, né? Vão viver dentro de na mesma casa, os dois. Então, casamento é o quê? É uma união estabelecida entre duas pessoas, com um aval, né, legal, firmado em contrato religioso e o social, né? Toda pessoa vai, casa no religioso, né? E no civil. Tem um contrato, a gente assina, né? E tudo. E tem, né, na religião a bênção do Senhor. Então, o casamento é uma instituição divina. Casamento é a única instituição terrena que se iniciou antes que Adão e Eva pecassem e o pecado entrasse no mundo. Então, antes disso, né, Deus ali instituiu o casamento, né, a família. Então, foi instituído pelo próprio Deus. Então, portanto, não é um ato de conveniência humana, não. Não é. É algo assim instituído pelo nosso Deus, pelo próprio Deus. Então, faça-se sim, necessário, portanto, sobretudo nos dias atuais, reafirmar os princípios bíblicos. Existem diversos tipos de uniões, mas, segundo a palavra de Deus, uma família propriamente dita possui algumas características essenciais. Então, queridos, apenas uma mulher foi criada e dada ao homem. Essa realidade ressalta o fato de que a monogamia é o padrão divino para o casamento. A família, ela tem a sua origem em Deus. Foi Ele, o Senhor, quem definiu o padrão para o seu estabelecimento, visando ao sucesso do casal e de seus descendentes, né, que são os filhos. O inimigo de nossas almas, ele luta incansavelmente para destruir essa instituição. Claro, ele tenta de todas as maneiras destruir a família, essa instituição, né, feita por Deus. E se ele destruir um da família, ele destrói toda a família, né? Porque a gente ama um ao outro. Então nós devemos, portanto, como igreja de Cristo, coluna e firmeza da verdade, declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está lá em Josué 24:15. Amém? E eu convido você neste momento a fechar seus olhos e fazer essa oração comigo. Senhor meu Deus e meu Pai,
Nós te louvamos pela nossa família e agradecemos a tua presença em nosso lar. Senhor, nos dê paz, sabedoria, compreensão uns com os outros. Que em nossa família reine sempre a confiança, a fidelidade, o respeito mútuo, para que o amor se fortifique e nos una cada vez mais. Senhor, permanecer em nossa família. Senhor, abençoe nosso lar, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, que vocês tenham um domingo abençoado.